Boa noite a todos. Peço para vocês abrirem em Lucas, capítulo 15. O versículo 11, que diz sobre a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja pode se assentar. Estava orando ao Senhor, pedindo uma mensagem para deixar para a igreja, e veio a palavra independência. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar sobre independência? E veio essa palavra a parábola do filho pródigo. A mensagem de hoje eu quero trazer uma reflexão para a igreja. Uma condição que muitas das vezes nos encontramos na nossa vida. E quando a gente fala sobre a palavra independência, vem logo à mente algo libertador, né? Ser livre, um alívio, né? Quem não quer ser independente, não é verdade? E eu procurei no dicionário sobre o significado da palavra independência.
E realmente tem tudo a ver com a condição de ser livre, né? Independência significa a desassociação de um ser em relação a outro, do qual dependia ou era por ele dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. Condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém. Estado do que não depende de alguma coisa para existir. Além de falar sobre o que é ser independente, né, sobre a palavra independência, e quero trazer à luz da palavra do Senhor sobre isso, ser independente, eu também quero motivar vocês, né, ser dependentes de Deus. E todos nós, né, queremos ser autônomos da nossa própria vida, não é mesmo? Queremos ser livres, não dever satisfação de quem somos ou fazemos a ninguém. Quem já ouviu aqui, né? Ah, não devo satisfação a ninguém, não quero dever satisfação a ninguém. Eu quero ser livre, eu quero ter as próprias regras, né? Eu quero ser o dono da minha vida. Muitas das vezes nós queremos ser como o filho pródigo. Exatamente. A gente pensa, né, nas duas histórias, né? Tem a história do filho pródigo e nos colocamos no lugar do filho pródigo, o filho mais moço. Ele foi independente, e eu vou explicar isso para vocês, e como nós também somos independentes em muitos momentos da nossa vida. O filho mais moço pediu a seu pai a parte da sua herança para ser livre, ser independente. No versículo 12, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais moço foi embora, resolveu ser dominado pela sua própria vontade e desejo de viver do seu jeito. No versículo 13, você pode ver: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu imagino quando ele encontrou com seus amigos. Ele resolveu pegar a parte da sua herança e seguir sua própria vida. Quando ele se encontrou com seus amigos, eu tenho um vislumbre de que ele foi muito elogiado pela coragem de sair de casa, né, ser independente. Muitas das vezes a gente tem isso na nossa vida, né? Quando a gente conquista aí morar sozinho, ou até mesmo quando a gente consegue, né, sair de casa sozinhos, né, em decorrer da nossa vida, as fases da nossa vida, quando a gente tem o nosso primeiro emprego, quando a gente faz algo que a gente conquista. E eu tenho um vislumbre de quando ele encontrou ali com seus amigos, ele foi elogiado, exaltado, bajulado, foi visto como um homem corajoso, cheio de atitude e autoridade, bem-sucedido, um homem dono da sua própria vida, dono das suas próprias regras. Que alegria ele estava sentindo. Eu acredito que até invejado ele foi, por estar naquela condição de independência. Quem não quer ser independente, não é mesmo? Muitas das vezes a gente deseja ser independente. Independente até de Deus. Durante as fases da vida, conquistamos muitas independências. Nos tornamos independentes em muitas coisas. Hoje quero apresentar a vocês uma independência que em muitos momentos da vida fica camuflada, disfarçada. É a independência da vontade de Deus. Na parábola do filho pródigo, a tão sonhada independência do filho mais moço não estava sob a vontade do pai. A independência relatada aqui nessa história e em muitos momentos na nossa história traz consigo um pacote de consequências
que eu vou citar algumas para vocês. A independência sem Cristo, ela traz descontrole. Lá em Lucas, no capítulo 15, 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É viver de forma desregrada, descontroladamente, sem controle da própria vida, de forma depravada ou pervertida. Ele achou que tinha o controle da sua própria vida quando ele saiu para ser independente. Mas ele não teve o controle da sua própria vida. A independência sem Cristo traz insaciedade. Lá no versículo 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Depois de ter consumido tudo, ele gastou toda a herança para atender à insaciedade da sua carne, para atender os prazeres da sua natureza humana. A vontade da carne, nós somos carnais. O pecado, ele é insaciável. Quanto mais, ele quer mais e mais de você. Então, a independência sem Cristo, ele traz isso, a insaciedade. A independência sem Cristo traz falta de planejamento. Lá no versículo 14 ainda, que diz, né, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele não esperava que iria acontecer, né, esse período de fome. Ele não se planejou. Ele viveu como se não houvesse o amanhã. Houve muito isso, né? Hoje, quero viver o presente, quero viver como se não houvesse o amanhã. Deixou a vida o levar, sem pensar no que poderia acontecer no dia seguinte. A independência sem Cristo traz miséria. Lá no versículo 15, diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A miséria, você acaba se conformando a viver uma vida miserável. Aceita qualquer coisa, aceita viver na mediocridade. Ele estava desejando a comer a mesma comida que os porcos. Olha que essa independência sem Cristo trouxe para a vida dele. Ele tinha uma vida boa com seu pai, mas por escolher a independência sem Cristo, ele começou a desejar a comer as mesmas coisas que os porcos. Que triste. A independência sem Cristo traz sentimento de vítima. Lá no versículo 16, bem no finalzinho, ele, né, alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que coitadinho, né? Gente, eu não gosto dessa palavra, coitadinho. Mas é o que a independência sem Cristo traz na vida da pessoa, né? A pessoa se acha coitadinho, mas ninguém lhe dava nada. Deus não suporta vitimismo, gente. Deus não suporta. Você não é vítima, nós não somos vítimas. Nós somos culpados pelos nossos atos. Precisamos reconhecer isso. Foi uma escolha que ele fez. Ele escolheu ser independente, ele escolheu pegar sua herança e viver da maneira que ele queria. E agora ele, nossa, ninguém deu nada para ele, coitadinho, ninguém deu uma alimentação boa, coitado. A independência sem Cristo, ela traz cegueira, falta de visão. Nos versículos 17, 18 até o 20, diz assim: então, caindo em si, disse:
enquanto os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ele caiu em si, se arrependeu, mas não conhecia o seu pai. Ele não conseguia enxergar o pai como um perdoador, um misericordioso e um generoso. A independência sem Cristo, ela traz isso, essa falta de visão daquele que nos ama, daquela pessoa, do nosso Pai, do nosso Deus, aquele que nos deu a vida. A gente começa a ver Cristo como, a gente não consegue ver ele como um generoso, misericordioso, perdoador, que pode nos receber como esse pai recebeu o filho. Ele o avistou, ou seja, estava longe ainda, quando ele, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. A independência de Deus nos leva ao fundo do poço, nos aprisiona, nos engana. A independência que a gente vê nesse mundo, ela faz isso, ela destrói o homem. Agora, eu quero motivá-lo, instigá-lo a sair dessa independência e ser dependente do Pai, a conquistar uma dependência em Deus. Então, a parábola do filho pródigo, ela nos mostra essa independência sem Cristo. O que ela nos causa? O que ela causou a esse filho mais moço e o que ela nos causa em muitos momentos da nossa vida. Agora eu quero mostrar para vocês que como conquistar uma independência em Deus. O primeiro passo para conquistar a independência em Deus é o reconhecimento. Quando reconhecemos que necessitamos de Cristo para viver, conseguimos enxergar o quanto Ele nos ama. Lá a partir do versículo 21 diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que alegria é quando a gente reconhece que precisamos de Cristo, que a nossa independência sem Ele não nos leva a nada. Que alegria quando a gente se ajoelha diante de Deus, se humilha e reconhece os nossos pecados. Conquistamos a independência em Cristo quando nos esvaziamos de nós mesmos, através das orações e súplicas, através do arrependimento verdadeiro. Esse filho mais moço, ele caiu em si, e ele foi diante do pai, e ele não se achava digno, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu. Conquistamos a independência em Cristo quando procuramos nos encher do Espírito Santo, quando nos alimentamos diariamente da palavra, que traz vida e refrigera a nossa alma, buscando o Espírito Santo, pedindo ao Senhor para Ele derramar sobre nós o Espírito Santo. Conquistamos a independência em Deus quando fazemos a vontade dEle, quando recusamos um convite que irá nos fazer pecar, quando anulamos a nossa vontade. Eu acredito que esse filho mais moço, para ele tomar tal atitude, muitos convites ele recebeu, muitas coisas ele ouviu, e ele queria viver. Mas quando a gente busca
fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, a nossa vontade, né, se anula automaticamente, porque o Espírito de Deus vive em nós. Então a nossa vontade ela fica de lado para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos. Conquistamos a independência em Deus quando confessamos a nossa dependência nele, quando confessamos que sem Cristo não conseguimos viver. Confessar. Diariamente, a gente precisa confessar a nossa dependência. Precisamos confessar diariamente que sem Cristo a gente não consegue viver. Nesse mundo, a gente não consegue viver sem Cristo. Nós dependemos totalmente de Deus. Deus, o nosso Pai, quer que vistamos a melhor roupa, a melhor sandália, que tenhamos a melhor joia e comamos com Ele, que sejamos bem cuidados. O Senhor quer o melhor para cada um de seus filhos. No versículo 22 está assim: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Vocês podem perceber que quando o filho foi até o pai, ele falou: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai ele não deu ouvidos o que tinha acontecido. Deus ele não quer saber o que você já fez. Ele quer que você seja liberto, transformado. Ele quer que você vista a melhor roupa. Ele quer que você tenha a melhor joia. Ele quer que você tenha o melhor alimento. Ele quer que você seja bem cuidado, bem saudável. Ele ama você. Ter a independência em Deus é viver dependente dele. É bem engraçada essa frase, né? Porque para você ser independente em Deus, é necessário que você reconheça a dependência nele. Não tem como a gente ter uma independência em Deus se a gente não for dependente totalmente de Deus. Quando somos dependentes de Cristo, nos tornamos totalmente independentes da vontade da nossa natureza humana. É natural, é da natureza humana a gente desejar ser independente de Deus. Mas quando quando nós somos dependentes de Cristo, a gente se torna independente do mundo. A gente consegue dizer não às coisas do mundo. Lá em Romanos, convido vocês a abrirem, lá em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós morremos para o mundo, vivemos para Deus. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós quando confessamos a dependência em Deus. A dependência de Deus nos livra das acusações, nos liberta das amarras do pecado. Voltando lá para Lucas 15, a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai
mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando confessamos a dependência em Cristo, quando seguimos os caminhos de Cristo, as acusações vêm do pecado que deixamos para trás. Não é verdade? Aqui o filho mais velho, ele tentou trazer à tona o pecado do filho mais moço. Ele se arrependeu, mas essas acusações, elas vêm. Mas o Senhor, Ele nos livra, Ele nos liberta dessas amarras do pecado. Porque essas acusações vêm para a gente voltar para trás, voltar atrás. E se achar não digno e continuar independente de Deus. Mas a dependência de Deus nos faz viver uma nova vida. Uma vida de gratidão, de redenção, de oração. Busquemos a independência em Deus e sejamos livres do pecado. Eu sou livre. Você é livre. Nós somos livres. Porque Cristo vive em nós, porque dependemos dele em todo o tempo. Então, que busquemos a dependência em Cristo para sermos independentes em Deus. Deixemos as coisas do mundo, porque o mundo nos aprisiona. É uma independência enganosa. Quando a gente vê, a gente está preso nas coisas deste mundo. E o Senhor quer que sejamos livres, livres do pecado, livres dessas investidas, né, do mundo, desses convites. Quer que sejamos livres e que sejamos dependentes aí da graça, da misericórdia de Deus. Amém?